tudo sobre o seu verdadeiro amor, falando de amor saudável, relacionamento saudável aqui necessariamente, tá? Então, pense em si mesmo e escolha uma porta, um coraçãozinho. Ficou muito em dúvida entre duas pilhas? De repente, são aspectos diferentes da mesma situação. Pode seguir a sua intuição aí. Leitura coletiva, minha gente, bom senso. Siga a sua intuição, encaixe na sua realidade, tá bom? Se você quer algo no seu detalhe, aí a leitura particular. Eu sou terapeuta também, meu WhatsApp tá lá embaixo. Se inscreva no canal, deixa seu like. Obrigada pela presença iluminada. Amo vocês do fundo do meu coração. Te vejo na sua pilha. Número 1, seu amor verdadeiro. Aqui a gente falando do saudável, né, gente? Daquilo que realmente pode acrescentar e fazer a vida melhor, tá? E aí nós vamos ver o que sai, tá? Eu deixei em aberto para a espiritualidade. Lembrando que a leitura é coletiva, tá bom? Faça as adaptações, sua intuição em primeiro lugar. Se você quer a leitura particular, meu WhatsApp tá lá embaixo. Aí aqui a gente tem essa carta, né? Essa porta fala o seguinte, que a abundância do coração mora em compartilhar mais do que se espera. Achei muito bonito, tá? Então, aqui nós temos uma situação de alguém que é naturalmente generoso, alguém que compartilha afeto por ser abundante. Tá? Então, que é um tipo de pessoa, um tipo de personalidade, né? Tem gente que é naturalmente muito doce, naturalmente gosta que os outros se sintam bem, que os outros se sintam acolhidos, sabe? Então, me aponta para essa direção, assim, acho muito bonito, né? E aí não é aquela pessoa que é legal, que é amorosa só com você, é aquela pessoa que ela é amorosa, ponto, sabe? Eu gosto muito de gente assim. Então, vamos lá, né? O seu amor verdadeiro, para quem ainda quer um amor, para quem ainda tem aí sonhos românticos. Tá, o que a gente pode saber, né? O que é útil saber sobre essa pessoa, sobre essa situação hoje aqui? Estamos falando de alguém que tem uma perspectiva diferentona, assim, tá? O enforcado, ele fala de pessoas que pensam fora da caixa, que o enforcado, ele se pendura de ponta cabeça para ver o mundo de ponta cabeça voluntariamente. Ele faz isso porque ele quer ver o mundo diferente, ele quer pensar fora da caixa. Então, é uma pessoa que tem aí essa característica, né? Pajem de espadas, vai falar pra gente de uma pessoa inteligente, rápida de raciocínio, alguém assim que tem muita curiosidade intelectual, tá? Uma pessoa que gosta de estudar. 5 de ouros conta pra gente que existe aqui, sim, uma dor, uma falta. Então, talvez essa pessoa tenha uma doença crônica, talvez um familiar tenha e a pessoa precisa lidar com isso, ajudar nisso, tá? Então, tem algo de desafiador na vida dessa pessoa. O 5 de ouros, ele é a falta de qualquer coisa, né? Então, o que é o 5 de ouros? É a doença, é a pobreza, é ter perdido os pais muito cedo, sabe? Então, existe algo aqui que, quando vocês se conhecerem, ou de repente você até já conhece, né? Isso a gente vai ver, mas existe algo aqui que chama atenção nesse sentido. Só que com o 9 de copas, que eu posso dizer para vocês que essa pessoa é muito alegre, ela tem uma perspectiva muito positiva diante da vida. Então, aqui assim, é alguém que, apesar dessa falta, apesar deste problema, é uma pessoa positiva, para cima, alegre, grata com as coisas que tem,
Então existe aqui um olhar de abundância perante a vida. Então é aquela pessoa que você fala: "Nossa, mas", sei lá, né, me fez pensar em doenças crônicas, por exemplo, alguém que tem uma diabetes e precisa tomar injeção de insulina todo santo dia, né. A pessoa vai escolher a perspectiva, vai escolher como é que ela vai lidar com isso. Tá, ok, eu tenho uma doença, eu tenho que tomar lá a medicação todo santo dia. Eu vou ficar me arrastando, choramingando, reclamando o tempo todo? Aqui não, tá? Aqui é, ó, bora, segue, vamos olhar para o lado bom das coisas, tá? Então, é uma pessoa muito otimista, apesar de, tá? Aí, gente, tem gente que vem reclamar nos comentários em leitura de amor que apareceu na leitura alguém que tinha defeito. Eu não, eu falo, gente, por favor, né? Planeta Terra chamando, tá? Nós não somos perfeitos, você não é perfeito, e nas minhas leituras, como eu sou uma pessoa com muito senso de realidade, aparece o perfil do outro dentro de um senso de realidade, certo? Então, assim, se você vai num oraculista fazer uma previsão de amor e a pessoa te traz um negócio que é coisa de filme, desconfie, né? Tá? Não é legal também ficar enfeitando. Eu não enfeito, não, gente. Eu acho perigoso esse negócio de ficar enfeitando, é falta de responsabilidade com o consulente, né? Aí aqui, assim, de novo a carta da generosidade, tá? Então é uma pessoa muito generosa, é uma pessoa gentil, é uma pessoa que ajudar o outro, fazer o outro se sentir bem, acolher, é a natureza dele ou dela mesmo, tá bom? Essa é uma das características que vai te chamar a atenção. E é uma pessoa extremamente trabalhadora, muito focada em fazer as coisas bem feito, em carreira, em construir o seu trabalho. Você vai admirar essa pessoa por essa característica, tá? E essa questão da falta, que sim, existe aqui uma falta de algo, existe aqui um grande desafio na vida dessa pessoa, que ela transforma em propósito de vida, tá? Então aqui a gente tem, por exemplo, né, eu que sou da área da saúde, eu vejo muito pessoas sei lá, a pessoa sobreviveu ali a um pai, uma mãe que era dependente químico, e aí ela vai se transformar num profissional de saúde especialista em dependência química, né? Ou a pessoa tem uma história de violência doméstica que ela sobreviveu, que ela superou. Aí ela vai se transformar em alguém que ajuda pessoas a saírem da violência doméstica, tá? Então tem esse X aqui, né? Existe uma tragédia na vida dessa pessoa que ela transformou em propósito de vida. E não é coisa pequena, é coisa grande, é coisa muito, muito bonita, tá? Você vai sentir orgulho dessa pessoa quando vocês se conhecerem. Você vai admirar muito. Aqui a pessoa pegou o que quer que seja, que é a dificuldade dela, e transformou, né? Então, né, a pessoa se torna aí uma referência em superação, tá? Porque ela tem uma dor aí que é relacionada à realidade dela, que claro que na leitura coletiva a gente não tem como entrar nesse detalhe, eu só vou jogando exemplos aqui, tá? E é uma pessoa assim, gente, essa pessoa ela gosta de cuidar de gente, ela gosta de fazer bem para os outros, sabe? Que legal, eu gostei dessa pessoa aqui, eu fui com a cara dela, tá? Assim, eu fui com a cara dessa pessoa, tá? Então, alguém que pegou uma tragédia pessoal,
e transformou num projeto, e transformou numa forma de compartilhar, de cuidar, de fazer do mundo um lugar melhor mesmo, tá? É nesse nível, é nesse sentido aqui. E fazer bem feito, tá? E fazer com inteligência, não é qualquer porcaria não. Não é simplesmente porque, meu Deus, como a internet virou o reino dos idiotas, né? Então, assim, não, mas não é isso, tá? Uma coisa fundamentada, feita com estrutura, com inteligência, tá bom? É realmente alguém para se admirar, alguém para a gente ter muito orgulho, tá? Vamos perguntar aqui o como, onde, quando. Como, onde, quando, né? Que vocês se conhecem ou vão se conhecer. O que a gente puder saber, né? Que leitura coletiva tem suas limitações, tá? Vamos lá. 2 de paus, o eremita, 8 de ouros e 7 de paus. O 2 de paus, ele conta pra gente, com relação a tempo, 2 semanas, 2 meses. É um tempo rápido, tá? E tem 2 cartas do naipe de paus aqui, então realmente a gente está falando que não vai demorar. Tem uma velocidade aí. 7 de paus pode estar falando de 7 meses, mês 7. Não vai demorar. Agora, não vai demorar para vocês saberem que um ou outro existe no mundo. Mas, num primeiro momento, não será romântico, não vai ter uma conotação romântica, tá? Você vai conhecer essa pessoa sem. Então, aqui não é no aplicativo, por exemplo, não é. Porque não tem essa intenção. Vocês se conhecem aqui fazendo as coisas aí da sua vida. É no trabalho, é numa atividade, é na rotina, é no dia a dia, nas coisas da sua vida. Vem essa pessoa, tá? E aqui a gente tem uma pessoa que é do serviço ao outro. Então, me parece que de alguma forma isso meio que atrai vocês. Então, pode ser, por exemplo, assim, você foi buscar ajuda para um problema seu também, tá? E essa pessoa é alguém que trabalha com isso ou alguém que também está buscando ajuda para isso. Então, aquela historinha assim, né? A gente se conheceu na sala da recepção do dentista, né? Aí ele é o dentista, ou ele é alguém que também está indo no dentista e vocês estão ali. Eu estou dando um exemplo bobo, sabe? Ou aqui, colega novo de trabalho que é transferido para o seu departamento, ou você arruma um trabalho novo, sei lá, pode ser até mesmo você cuidando da sua saúde, por exemplo, você não fazia atividade física, aí você começa lá um esporte, uma academia nova, porque você precisa fazer aquilo para cuidar da sua saúde. E aí a pessoa está lá porque também está lá cuidando da saúde dela, tá? Então é no cotidiano, nas atividades do seu dia a dia, você tentando construir uma vida melhor para si mesmo, para si mesma de alguma forma, e essa pessoa também. E aí me parece que com esse eremita que ninguém está lá para paquerar, ninguém está lá para conhecer alguém, é simplesmente um lugar certo, hora certa, 2 pessoas lutando para ter uma vida melhor de alguma maneira, tá? Pode até ser um curso, né? Ah, eu preciso melhorar meu currículo, vou fazer um curso. E aí a pessoa tá lá fazendo aquele curso também. Imperador. O que mais que a gente pode saber sobre esse Era Uma Vez, né? Que a gente tá no Era Uma Vez. Aí me parece assim que
a pessoa que estiver na situação no masculino, tá, então é um imperador que se apaixona aqui. Quem tá no masculino é que se encanta, que se apaixona. E me parece, assim, que num primeiro momento, a pessoa guarda aquilo para ela, que como vocês não estão, oficialmente ali para paquerar, oficialmente ali para conhecer alguém, então num primeiro momento, a pessoa guarda isso para ela, tá? Como eu falei, é uma interação do dia a dia. Duas pessoas ali resolvendo seus BOs ou implementando algo para melhorar a vida, tal. E aí o masculino se encanta pelo feminino muito profundamente, mas esse feminino não está aberto ali, porque ali não é um espaço de paquera, ali não é um espaço para isso, né? Tem outra coisa acontecendo ali de trabalho, de saúde ou de vida pessoal. E aí, num primeiro momento, esse interesse ele não é manifestado, tá? Essa coisa fica mais no ali, né? Estudo, trabalho, o que quer que seja que vocês estão fazendo ali, tá? E aí depois, sim, a pessoa vai manifestar um pouquinho mais lá na frente. Então, aqui vai ser um processo mesmo, tá bom? Vai ser um processo e mais em algum momento, né? Num primeiro momento, esse masculino para e pensa e fala, nossa, como é que eu vou paquerar aqui, né? Ou, a gente está fazendo esse curso junto, trabalhando junto, ou, como eu falei, a gente está na recepção do dentista aqui e tal, então a pessoa encontra uma maneira de vincular que seja sobre isso, né? Falar, vamos trocar o WhatsApp para a gente falar sobre esse estudo, para a gente falar sobre esse projeto e tal, e aí a coisa evolui, se manifesta um pouquinho mais lá na frente, tá? Um processo assim. E aí pode ser, então, de repente, entre conhecer e a coisa virar um interesse mais romântico, tem aqui, de repente, um período aí de meses ou de semanas, tá? Se a gente puder saber, né, uma pessoa nova ou o consulente já conhece essa pessoa. É uma pessoa nova ou o consulente já conhece essa pessoa. Me parece assim que alguns de vocês, não é que você conhece intimamente, mas para alguns de vocês é uma pessoa assim, você sabe o nome, de repente vocês têm amigos em comum, tá? Não é uma pessoa totalmente estranha, que você nunca ouviu falar, talvez seja alguém que, né, como eu falei, você foi lá no consultório do dentista ou foi fazer uma academia nova, fulano, você por aqui, oi, oi, sabe? Só aquele oizinho assim, você sabe o nome da pessoa, ela sabe o seu, o amigo do seu amigo, sabe aquelas coisas assim, entende? O cara que você estudou lá na quinta série e nunca mais ouviu falar, tá? Então pode ser para alguns de vocês algo desse tipo, mas aqui está bem dividido. Para outros, é uma pessoa completamente nova mesmo, tá bom? Então, isso tá em porcentagens aqui, eu diria que está meio a meio. Alguns de vocês sabem que essa pessoa existe, de repente sabem até o nome, mas não é um ex, tá bom? Não é alguém com quem você um dia namorou, um dia casou, um dia teve uma relação, não é isso não, tá? Talvez amigos de amigos e conhecidos e etc. Tá? Então é isso, gente. Eu acho que eu achei bem bonito, eu gostei. Eu gostei dessa pessoa, fiquei feliz por vocês. E é rápido, né? Que às vezes essas leituras falam, bom, seu amor verdadeiro, sei lá, né? De repente pode aparecer uma coisa bem lá na frente, mas para vocês parece que tá rapidinho aqui, tá batendo na porta já. O que eu diria pela movimentação das cartas? Que no máximo daqui a um ano, tá? Não vai passar muito. É uma coisa que é esse ano ainda, entende? Quando você encontrar a leitura, tá? Conta aí 12 meses. Criança, cegonha, trevos
e o urso. Então, ó, você, nos seus projetos, sabe, um projeto novo, uma coisa que, como eu falei, de trabalho, de estudo, ou algo que você quer implementar na sua vida para ter mais saúde, você está lá fazendo suas coisas. E aí, é meio que pessoa certa na hora certa, uma sensação muito de sorte, de coincidência, de intervenção divina até, né? Sabe, assim, vai ser meio aleatório, tá? Então, aqui não é a galera do aplicativo de namoro de jeito nenhum, aqui não. Aqui é você cuidando da sua vida, tentando fazer sua vida ficar melhor por esse ou por aquele motivo, e hora certa, lugar certo, totalmente aleatório. Mas aí o que que acontece? Um desejo, uma vontade de cuidar, de proteger, de acolher, isso vai chamar muito atenção, tá? O tanto que essa pessoa é acolhedora, o tanto que essa pessoa gosta de cuidar, de proteger, tá bom? E é isso que vai chamar a sua atenção e as coisas vão se desenrolar de uma maneira que vai fluir, que vai ser natural, né? No dia a dia, na rotina de vocês, tá bom? E não demora muito, tá? É isso, gente. Gostei dessa pilha. Mas enfim, né, gente? No seu detalhe é só leitura particular, tá bom? Então na coletiva você, por mais exemplo que eu dê, às vezes não encaixou com a sua realidade ainda. Dá, usa a sua intuição aí, tá bom? Eu sou terapeuta também, meu WhatsApp tá lá embaixo. Se inscreva no canal, deixa o seu like, um beijo no seu coração. Número 2, quem é seu amor verdadeiro? Vamos pro saudável, tá, gente? A gente focando aqui. Então, de repente, é melhor você esperar um pouquinho e achar o saudável, né? Tá? Então, por isso aqui, características, porque o que não for saudável, a gente diz que não. A arte da vida. Não há luz sagrada na aura de uma vida invisível. Seja ousado na sua própria pele. Deixe o amor dançar na luz. Olha, complicado. Aqui vem em forma de poema, às vezes complica um pouquinho. E ainda tem que traduzir, né? Mas aqui é o seguinte: é um movimento muito bonito de existir, tá? Então, essa carta é como se ela estivesse falando de alguém que encontrou a própria luz, de alguém que encontrou brilho nos olhos, uma vida que faz sentido. Então, aí eu não sei se é você, se é a pessoa, ou se são os dois que fazem isso, e é isso que promove o encontro, né? Então, de repente, você é uma pessoa que está superando um comportamento muito de ficar se apagando, ficar se encolhendo para o outro caber, ficar se anulando, e aí é na superação dessa tendência que você conhece, encontra aí um amor saudável. Vamos pegar o tarô aqui para a gente entender melhor. Mas tá, então aqui tá falando assim, meio que tá condicionado também você encontrar esse amor verdadeiro a você parar de se anular, parar de deixar de existir para outro caber, etc e tal, né? Você precisa existir e ir em busca de uma vida que tenha significado real, tá? Para que isso aconteça. 5 de ouros, 2 de ouros, Rei de copas e rainha de ouros. Gente, é exatamente isso, tá? Então, parece assim que, de repente, você tá num momento aí, pode estar invertido, né? Mas eu vou entender que é você, tá num momento muito apagado, muito sem vida, muito sem autenticidade, sem brilho nos olhos, tá? E aí, a partir do momento que você começa a querer movimentar isso e falar, não, eu tenho meus problemas, mas eu preciso equilibrar com ter uma vida de mais sentido, ter uma vida de mais significado, é do outro lado dessa movimentação de falar, tudo bem, tá, meus problemas são reais, eu tenho problemas, ok.
mas eu preciso viver a minha vida também. Então você começa a fazer o que você tiver que fazer para equilibrar essas coisas. E aí, muito rapidamente, do outro lado dessa mudança de perspectiva aí, né, eu mereço ser feliz, eu mereço ter uma vida que tem sentido, eu mereço, me tratar melhor. Tem aqui essa duplinha maravilhosa, né, que é o Rei de Copas com a Rainha de Ouros. É realmente uma combinação de muita compatibilidade, tá, são pessoas um pouquinho diferentes, mas elas se complementam muito bem, porque o Rei de Copas, ele é mais o foco é mais no emocional, né, então tem uma profundidade emocional muito grande, tem uma inteligência emocional muito profunda. E a Rainha de Ouros, ela é mais a coisa da estabilidade, pé no chão, acolhimento, sabe. Eu acho um casal fantástico aqui, né. Aí eu não sei qual dos 2 que você vai se identificar, tá. Então aqui a gente tem uma pessoa de sentimentos muito profundos, que não sente necessidade de ficar falando o tempo todo, porque realmente é uma pessoa mais do escutar, do observar. E aí aqui a gente tem essa rainha de ouros, pode ser um homem ou uma mulher, mas alguém que é muito dos cuidados com, sabe, do conforto, o conforto na vida, entende? A estrutura na vida, mas uma coisa bem acolhedora, porque aqui a gente tem uma energia feminina, né. Então, é aquela duplinha, assim, eh se fosse profissões, tá, eu diria que, são aquela duplinha inseparável, assim, o psiquiatra e o psicólogo juntos para sempre, sendo felizes aqui, né. Aí como é que a gente traduz isso para a vida pessoal, para a vida romântica, sei lá, me veio essa ideia na cabeça. A gente, né, gente, os meus exemplos, eu vou usar minha vida pessoal como referência sempre, tá, mas assim, né, o que que um rei de copas poderia ser também? Um professor, né, um professor muito acolhedor, mas o rei de copas, ele é muito simbólico dessa pessoa acolhedora e desse tipo de fazer, né. A rainha de ouros, ela já traz mais aquela figura feminina prática, que organiza as coisas, que é o pezinho no chão, tal, enfim, vocês entenderam aí, né. Que mais que a gente precisa saber sobre o seu amor verdadeiro? Tem aqui, uma informação assim, tá. Existe aqui como se você tivesse num momento da sua vida em que você se sente um pouco incrédula com relação aos seus sonhos. E isso está fazendo de você uma pessoa fria, uma pessoa rígida, uma pessoa que não dá conversa, não dá entrada para ninguém, tá bom? Então, precisa mesmo haver aí uma mudança de postura, tá? Uma mudança de atitude sua perante a vida, caso você ainda queira mesmo viver um amor bonito, viver um amor saudável, você vai ter que lutar um pouquinho aí para voltar a sonhar. Porque aqui eu tenho uma pessoa que desistiu do amor, que não acredita mais no amor. Você sente que sonhar com um amor saudável, sonhar com um amor bonito, né, então é aquela pessoa que vem para a leitura de amor, ela não se aguenta, a hora que ela vê o título lá, ela clica e abre. Mas ela fica o tempo inteiro com ranço, o tempo inteiro criticando a leitura na mente, no coração dela, tipo: "Ai, até parece, ai, até parece que vai ter um amor, ai, até parece que não sei o quê", entendeu? Então é essa, né, você quer ou não quer viver um grande amor ainda?
você sabe por que que você não merece? Por que que não é possível? Gente, vamos acreditar. Se você viu o título da leitura, despertou vontade de assistir, você está aqui por um motivo, você está buscando, né? Então, assim, vamos rever, tá? Eu sei que o trauma leva a gente para perder a fé na humanidade, às vezes, né? Mas, assim, no fundo você quer, no fundo é um sonho que você ainda tem. Então, como é que a gente faz para tirar essa casca sua, né? Você sair da defensiva. Então, assim, aprender a escolher melhor, aprender a filtrar, aprender a reconhecer, né? Porque a gente foca muito em aprender a reconhecer as bandeiras vermelhas, mas vamos aprender a reconhecer as bandeiras verdes também? Vamos estudar sobre isso, tá bom? Porque você ainda quer e você merece. Então, você está funcionando numa vibe rainha de espadas. Só que essa não é a sua natureza. A sua natureza é uma dessas duas aqui, né? No fundo, ou você é um rei de copas, ou você é essa rainha de ouros, não sei qual dos dois. E você precisa fazer uma movimentação para voltar a ser essa pessoa aqui, aberta, amorosa, carinhosa, que é a sua natureza, que é quem você realmente é, tá bom? Então, essa leitura, ela não tem como prometer para você que você vai viver esse amor, porque ela depende de você trabalhar essa sua crença de que isso não é possível, isso não existe, isso é tudo besteira. Não é besteira, gente. Não é besteira, tá? Existem pessoas saudáveis no mundo, existem pessoas amorosas no mundo. Então, aqui eu vou me estender um pouquinho mais do que na pilha 1, porque só agora que eu vou perguntar características da pessoa, né? Primeiro veio o puxão de orelha. Então, tá bom. Agora vamos para características dessa pessoa, tá? Essa aqui é a pessoa que você encontra do outro lado do seu puxão de orelha. 9 de paus, o eremita, a força e o 7 de espadas. Engraçado, é como se essa pessoa tivesse escondida de você. Na vibração que você tá, do jeito que você tá. Gente, se não estiver batendo, vai para outra pilha, tá bom? Mas aqui, assim, se bateu, fica aí, tá? Porque, assim, na vibração que você tá nesse momento, essa pessoa, ela tá escondida de você. Por quê? Porque você tá vibrando alguém que está completamente indisponível. Percebendo ou não, consciente ou não, você está vibrando indisponibilidade absoluta aqui, tá? Então, essa pessoa está escondida de você. O tarô está repetindo a informação para você não esquecer. Então, você precisa sair desse modo. Aqui a gente tem o guerreiro pronto para a batalha, o eremita, que é o velho sábio que foi morar sozinho na montanha, completamente isolado, e a gente tem a força, que é uma carta de orgulho. E aí, o 7 de espadas, quer dizer, tá escondido, não tem. Então, assim, se você continuar vibrando isso aqui, não tem novo amor, não tem amor da sua vida. Não tem como, tá? Aí, então, eu vou falar assim, tarô, querido, espiritualidade, dá uma folga, tá bom. Então, se o consulente 2 for lá, se abrir, né, fizer não sei o que, sair do eremita, sair do guerreiro, sair do orgulho. Tá, aí características da pessoa, vou perguntar de novo. Ai, meu Deus do céu. Características da pessoa, olha lá, o rei de copas de novo, hein? Então, gente, essa pessoa também tem os lutos dela, essa pessoa também tem as histórias tristes dela, tá? Vocês vão se entender. Não vai ser assim, ah, meu Deus, eu sou uma pessoa quebrada,
eu sou uma pessoa cheia de história triste, quem é que vai me amar? Uma outra pessoa que também tem as histórias dela, tá? Então não se sinta uma pessoa quebrada, defeituosa, você é um ser humano que tem uma história. Você vai conhecer alguém que também tem uma história. E tudo bem, tá bom? Então aqui a gente tem alguém que também tem aí perdas, abandonos, né? 5 de ouros é uma carta de alguém que ou tem uma doença crônica, ou tem um parente que tem uma doença de quem a pessoa cuida, ou é alguém que perdeu os pais muito cedo, por exemplo, uma pessoa que passou por um divórcio difícil, sei lá, tem uma história aqui, né, do outro, tá? E uma pessoa extremamente inteligente, criativa, que pensa fora da caixa. Essa é a carta da criatividade. Então, aqui essa pessoa vai te chamar a atenção porque é alguém que tem uma criatividade, uma inteligência acima da média, tá? Você fala, nossa, olha o que essa pessoa faz, que legal, nossa, você vai ficar impressionada com isso. E aí volta aqui pra gente o Rei de Copas, então, maturidade emocional, inteligência emocional, uma pessoa que vê tudo, escuta tudo, fala pouco, mas por quê? Porque ela está plena, porque é alguém que realmente está em contato com suas próprias emoções, tem um autoconhecimento bem legal, tá? Uma pessoa madura, uma pessoa muito madura. E o 5 de copas, né, então também alguém aqui que tem uma sensibilidade, que teve perdas na vida, tá. Vocês vão ter isso em comum, mas você vai admirar essa pessoa aqui pela inteligência, pela criatividade, pela profundidade emocional dela, e é uma pessoa que tem essa característica, tá, de escutar mais e falar menos, mas de uma forma muito acolhedora. E aí é alguém que pela sua profundidade emocional, pelo seu histórico de vida, dá conta da dor do outro e tal. Então, né, eu falei lá atrás que tinha uma vibe meio terapeuta, talvez essa pessoa, mas tá parecendo isso mesmo. Parece uma pessoa assim que tem uma capacidade de olhar para a dor do outro, olhar para a dor humana e lidar muito bem com isso, tá? Então pode ser sim aqui um terapeuta, assistente social, pessoas que cuidam de pessoas, tá? Um professor, pode ser nessa linha, mas de uma forma meio brilhante, meio super inteligente, assim, que vai chamar a sua atenção, tá? É alguém realmente que trabalha com, de alguma forma, cuidar de pessoas, ajudar pessoas a melhorarem suas vidas. Isso pode significar muita coisa, mas é por aí, tá bom? Aí eu vou perguntar o como, onde, quando. O que a gente pode saber? Porque afinal, leitura coletiva, essa é uma pergunta mais complicadinha, né? Como, onde, quando. Gente, que sucesso! Como, onde, quando? Quando você estiver centrado e curado, tá? Você precisa se centrar, se reerguer, sair desse azedume, com todo respeito. Desculpa, gente, mas aqui tá bom. Sair dessa falta de fé no amor. Pronto, falei mais bonitinho, tá? Então você saindo dessa falta de fé na humanidade, eu acho que é isso. Você perdeu a fé na humanidade, parece isso, assim, né? Então você recuperando aí a sua fé na humanidade, sendo uma pessoa pezinho plantado no chão, tô construindo, tô trabalhando, tô fazendo tudo que eu tenho para fazer, tá? Você aqui aparece estruturado, você estruturando a sua vida em todos os sentidos e você se equilibrando, se curando.
Isso é uma notícia boa. O que que isso significa? Que está totalmente ao seu alcance, está totalmente disponível para você se tornar essa pessoa, tá? Uma pessoa equilibrada, uma pessoa calma, uma pessoa que acredita no amor. Então, é quando você se transformar nessa pessoa estruturada, em paz e que ainda acredita no amor. Daí você vai conhecer alguém com quem você pode construir uma família. Se você é alguém que só quer um namorado ou uma companhia para você seguir a vida, vai ser isso. Se você é alguém que ainda quer casar, ter filhos, um modelo mais tradicional, vai ser isso, tá? Mas do outro lado dessa sua reforma, dessa sua volta a acreditar no amor, que você merece coisas boas e tal, está um casamento, tá? Mas você precisa se tornar essa pessoa aqui primeiro. Então lá atrás você aparecia como um 9 de paus, sempre pronto para a batalha, eremita e a força, né? Aqui você se transformou em alguém que vem representado pelo rei de ouros, que é aquele que tem a vida em ordem, que cuida de tudo, mas tem uma coisa de ser acolhedor, de ser confiável, tá? Tá no naipe de ouros, né? A gente saiu daí das espadas e veio para o ouros. Aí a gente tem a temperança. Gente, temperança são pessoas extremamente agradáveis. Uma pessoa que vem representada pela temperança, ela acalma o outro só com a presença dela. Ai, fulano chegou na sala, a coisa já se acalma, a coisa já fica melhor. E pagem de copas, então é você transbordando, acreditando no amor, tá? Tudo isso aqui é você num futuro. E aí, muito rapidamente, a coisa acontece, você conhece a pessoa certa aí. É impressionante, tá? Olha, os amantes, a roda da fortuna, a torre e o as de copas. Você botando sua vida em ordem e acreditando que o amor existe e que você merece o que há de melhor, tá? Você chega lá, sim. E aí a vida, ó, pá, é papuf, entendeu? É, você atinge esse ponto e aí as coisas simplesmente, ó, é papuf. E esse amor vem, gente, com uma potência que vai até te assustar, sabe? É muito, a torre com página de copas, ela tá falando assim de uma coisa muito forte, muito intensa, é doce, mas é intenso, e vem para mudar as coisas, sabe? Para virar a tua vida de ponta cabeça aqui mesmo, né? Por quê? Porque hum, não é uma coisa superficial, é uma coisa tão profunda, tá? Que tá te esperando aqui. E o as de copas, né? Então, porque a torre sozinha, ela pode simplesmente significar uma sexualidade, uma paixão louca, tal, mas aqui não, essa torre, ela vem sustentada por pajem de copas, as de copas e 10 de ouros, tá? E ainda temos os amantes, então aqui só tem carta boa. A torre, ela é um símbolo de sexualidade nesse tipo de leitura, tá? Então tem aqui também o fogo no parquinho aqui não vai ser os fracos não, tá? Mas é um fogo no parquinho dentro de um contexto de seriedade, profundidade, afetividade, tá tudo. Gente, isso aqui é assim, é um grande amor mesmo. É um grande amor mesmo. Só que você precisa se preparar, tá bom? Porque senão vai ficar escondido, como a gente viu lá. No que você está vibrando agora, isso está completamente bloqueado. É no que você tem o potencial de vibrar, essa coisa linda aqui, que é seu potencial, é seu. Aí a coisa, ó, pá, papuf, tá bom? Então depende muito aí do seu trabalho interno.
Não tem pressa, não se preocupe. Em geral, quando uma parte do combinado está na situação em que você está, a outra também ainda tem coisas para fazer, a outra parte também ainda está passando por isso, aquilo. As coisas elas acontecem sincronizadas, tá? O universo é perfeito, então tem uma sincronicidade com certeza entre você ter que fazer esse processo e a pessoa ter que fazer sei lá o que ela precisa fazer do lado de lá, tá bom? Então, não se desespere, não tenha pressa, faça as coisas por amor próprio, por compaixão por si mesmo, por uma questão de que a gente não pode tratar bem só o outro, a gente tem que tratar bem a gente mesmo e naturalmente, tá? Não se atropele, se atropelar é uma violência, mas também não aceita ficar do jeito que tá, porque você não tá feliz assim, tá bom? O urso, os peixes, a mulher e o jardim. Então, tem aqui realmente você virando uma chavinha e falando: eu vou estruturar a minha vida como um todo, eu vou me estruturar, eu quero ser esse rei de ouros com a carta da temperança, eu vou dar um jeito aqui. Então, você faz isso mesmo, tá? De um jeito super bonito, super abundante. Isso vai fazer muito bem para você mesmo. E aí, do outro lado dessa virada de chave, naturalmente tem uma outra pessoa, né? Aí não importa se você é homem ou mulher aqui, o que que é, né? O que que a mulher fala? Ela de um ser humano que entra na vida de alguém de uma forma adulta nessa energia do feminino, que seria o acolher, que seria o charme, né? Então, tudo isso, claro que pode ser um homem, né? Como a gente viu, é um homem que perdão, essa pessoa que chega na sua vida, ela vem nessa vibe muito cuidadora, fazer da vida do outro melhor, tem provavelmente uma profissão conectada a isso, tal, né? Então tem tudo a ver o rei de copas aparecer no baralho cigano como a mulher, porque seria, né, se for um homem, é um homem que tem essa coisa do acolhimento, do cuidado presente na sua personalidade, na sua vida, tá? E o jardim fala sobre conhecer essa pessoa de uma forma natural, orgânica, nas atividades aí da sua vida que você vai fazer para ter uma vida melhor, né? Então, nessa busca por ter uma vida melhor, você vai frequentar novos lugares, fazer novas coisas, tal. Naturalmente, essa pessoa vem e vocês vão se encontrar. E aqui, gente, tem um amor muito bonito, muito profundo, de construção de vida juntos mesmo, sabe? É uma coisa importante isso aqui. Não é um namorico, não é uma paquera, não. Isso aqui é contrato de alma, tá? E aí, quando você faz a sua parte, a pessoa com certeza está fazendo qualquer coisa lá que é pertinente ao destino dele e dela, mas a gente não vai entrar nisso agora que a leitura já ficou muito longa, né? Tá bom, gente? Lembre-se, leitura coletiva, tá? Tenha bom senso, siga a sua intuição. Se você quer algo no seu detalhe, é a leitura particular. Eu sou terapeuta também, meu WhatsApp tá lá embaixo. Se inscreva no canal, deixa seu like, um beijo no seu coração. Número 3, seu grande amor. Aqui a gente falando de relacionamento saudável, tá, meu povo? O que a gente precisa saber para que isso aconteça, quais as características, vamos lá. Essa porta aqui, ela fala de ir mais fundo, de aprofundar dentro de você mesmo. Como se dissesse assim, tem algo aí dentro de você que você precisa ver ainda, que você precisa entender melhor. Deixa eu pegar o tarô já, para ter contexto. Será que seria tipo uma intuição, né? Que no fundo, você
Você sabe umas coisas aí, você de repente está sonhando, está intuindo. Seu grande amor, o que a gente precisa saber? Aqui parece assim aquela pilha das pessoas, deixa eu ajustar a câmera um pouquinho, assim, que não é que você queira necessariamente um relacionamento, é mais uma intuição de que ainda tem isso para você viver, de que ainda tem isso para acontecer, sabe? Então, assim, é aquela pessoa que não está procurando, no fundo ela está completamente distraída com outras coisas aí na vida dela, mas tem aquela vozinha, aquela intuiçãozinha, aquele nhin lá dentro assim que diz: "Olha, ainda tem alguém para você conhecer, ainda tem alguém para você conhecer". E então assim, você está quieto, você está parado, você está, né, ação para conhecer alguém, zero. Paquerar, entrar no aplicativo, nada disso te interessa, você não está nem aí para isso, você está fazendo zero, né, zero ações com relação a encontrar um amor aqui. Mas tem algo aí no seu sexto sentido que fica te falando: "Não, ainda tem coisa para você viver, essa história não né, isso aí ainda não encerrou não". E é uma coisa meio mística, meio bruxa sua aí que tá te contando, sabe. E eu sinto que inclusive para você tem uma sobrecarga, né, na verdade você nem tem uma visão muito positiva com relação a isso. Aqui mostra para mim que pensar em relacionamento para você é pesado, que considerar viver um novo amor é pesado, você fala: "Ai", né, e ainda assim você viu o título da leitura e veio para cá. Então, sabe, tem uma vozinha aí no fundo falando: "Olha, parece pesado, parece que não faz sentido, mas calma que ainda tem algo para você saber com relação a isso", tá. Então vamos lá. Rainha de copas, 9 de espadas, 8 de ouros, 3 de copas, tá. Então, aqui você é uma pessoa extremamente amorosa, doce, cheia de trauma, né. Assim, essas histórias do passado, de repente você não superou ainda o suficiente, né. Eh Eu vou ser sincera para vocês, eu tive um relacionamento muito abusivo quando era mais nova, e eu tenho pesadelos com essa pessoa até hoje, sabe, gente. Eu acho que também essa história de: "Ai, tô curado, ai, superei", tem certas coisas que eu acho que a gente nunca se cura, a gente nunca supera não, porque fica lá no fundinho da nossa mente, né. Então toda vez que eu tenho estresse, que eu não tô muito bem, eu tenho pesadelo com o relacionamento abusivo que eu tive, putz, sem nem falar, coisa de décadas, sabe. Mas aquilo me assombra ainda, entende. Então eu acho que, de certa forma, são realidades da gente ser humano, né. Agora, você tá totalmente focada aqui em trabalhar, construir dinheiro, construir independência financeira, né. Você tem aqui um foco muito forte na vida material, que é excelente, e nas amizades, né. Então você tá fazendo o seu melhor para você pegou o relacionamento romântico, colocou numa caixinha e deixou para depois. E enquanto isso, você vai cuidar da sua saúde financeira, dos seus amigos, né. Então você é uma pessoa que está vivendo, que está cuidando da vida, está cultivando uma vida boa, uma vida alegre, mas amor, você, por traumas mesmo, você colocou numa caixinha e deixou de lado, né. Mas a gente vai chegar em algum lugar, tá. Então assim, se não estiver batendo, você não tá nessa situação,
você vai para outra pilha, tá? Mas se bateu, aí vamos ver aqui, então, o que que você pode fazer, né? Como que é? Porque essa intuição, que não me parece que tenha nada, né? Você tá bem, você tem isso aí, uns traumas, tal, de vez em quando dá uns gatilhos, mas você tá lidando com isso de uma forma que tá tudo bem. Roda da fortuna, olha, emoções aí no horizonte, hein? 3 de ouros, 5 de copas e Pagem de paus. Então, tem coisa para você viver ainda, tá? A vida vai te surpreender, a vida vai te arremessar aí. Uma coisa que vai começar como uma amizade, tá? Então, eu acho que também tem essa questão, né? O, o destino, a espiritualidade construindo uma situação para você que permita você se abrir. Começa como uma amizade, como uma ajuda mútua, um acolhimento mútuo, e depois isso adquire uma conotação de paquera a partir de uma convivência, tá? Então vai te surpreender aí, você vai fazer, sei lá, de repente, amigo de amigo, uma amizade nova que você faz aí na academia, no trabalho, na padaria que você toma café todo dia, tá? Isso vai acontecer de uma maneira muito natural, vai fluir. Aí você vai descobrir que você tem assuntos em comum com essa pessoa. Aí vocês vão compartilhar também tristezas, perdas que vocês têm. Vai ser uma coisa muito acolhedora, tá? Vocês vão conseguir se acolher, compartilhar. Então vai ter todo esse aprofundamento primeiro, e aí é só depois que aquilo vai. Ah, então, mas também é gatinho, né? Ah, aquela pessoa com quem eu desenvolvi um assunto, eu fiz uma amizade, mas não é de se jogar fora, né, tal, tá? Então vai pintar um clima pintar o clima pós conexão em outros níveis primeiro, tá? E aí isso acho que vai permitir você conseguir se abrir para essa pessoa, tá bom? O mundo, 2 de copas de novo, e as de ouros. Não, Pagem de ouros. Olha, é uma pessoa nova, tá? Alguém que você não conhece ainda, isso vai te surpreender, vai ser quando você menos esperar, entendeu? Você aqui fechou um ciclo, falou tchau para todo mundo do seu passado, sabe? Você realmente aqui é alguém que superou, que está cuidando da vida, está muito bem, obrigado, não está procurando, mas vem aqui, né, na hora certa, do nada, aí uma amizade nova, e de repente vocês vão ter tanta coisa em comum, vocês vão ter tanto assunto, vocês vão se acolher, sabe? E aí, e essa compatibilidade, essa amizade vai dar uma balançada, porque você vai falar: "Nossa, quanto tempo que eu não tinha conversas tão profundas, tão sinceras com alguém, né? Como essa pessoa consegue me acolher, eu consigo acolher essa pessoa, eu consigo sentir que eu posso ser eu mesmo aqui". Isso vai aí dar uma mexida, né? Aí você fala: meu Deus, de repente me peguei paquerando, meu Deus, de repente me peguei aqui numa agitação, né, achei que era só amizade, aí chegou de noite, minha cabeça deu aquela agitada, tal, tá? Então, e aí vocês têm aqui uma nova oportunidade, tanto para vocês quanto para essa pessoa, né? E o passado vai ficar para trás mesmo. Aí a gente tem, né, gente, cicatrizes e essas coisas aí, mas aqui eu vejo uma pessoa que tá ok, que o passado ficou para trás mesmo, tá tudo bem, tá muito natural, muito fluido tudo isso daqui, tá bom? E coisas novas para você viver, hum, aquela coisa, né, de se encantar, de ficar apaixonadinho, de sentir atração física, do Pagem de Paus, junto aqui com o Pagem de Ouros, que são ofertas concretas, tá? Então, num primeiro momento, aqui vai ser tudo muito leve,
né? Ah, vamos tomar um café, vamos comer um pastel e fazer uma caminhada no parque, tá? Realmente a coisa vai acontecer de uma maneira leve, devagar, né? Aqui as coisas vão acontecer devagar, que acho que é o melhor que pode ser para você, tá bom? Vai ser num ritmo próprio aqui. Eu vou perguntar como, onde, quando, né? Ver se o tarô libera. Leitura coletiva às vezes não libera, como, onde, quando, mas a gente pergunta mesmo assim. Como, onde, quando, que podemos saber? Justiça. Então, quando vem arcano maior, já está dizendo assim, olha, não tem um tempo exato, é na hora certa, na hora que tiver que ser, sabe assim? 10 de ouros, o imperador e 10 de paus. Bom, então o número 10 está muito forte aqui, né? 10 e 10, tá? Então aqui pode ser daqui 10 meses, no mês 10. Dependendo da sua idade, pode ser daqui a 10 anos? Pode, porque as idades de quem assiste o canal, eu vi lá nas estatísticas, é muito variado. Tem inclusive adolescentes assistindo o canal agora, tá bom? Então, o que eu diria? Se você é uma pessoa muito jovem, a gente não tem como conhecer um imperador, porque ninguém é imperador com 18 anos, né? Então, assim, se você tá, a pessoa com quem você vai interagir, ela será ou ela é um imperador. O imperador é uma pessoa que já tem total independência financeira, já sabe exatamente quem é, o que quer da vida. E isso é para pessoas que já têm uma certa idade, né? Então, se você já está nessa fase da vida de conhecer imperadores, isso aqui pode ser 10 meses. Se você está numa fase da vida em que é impossível você ter contato com o imperador, eu diria que são daqui 10 anos mesmo, tá? Porque aqui esse amor ele acontece quando todo mundo está com a vida em ordem, porque mostrou você também com o seu trabalho em ordem, cuidando do seu financeiro, cuidando, né, você trabalhando muito, tendo uma vida social com seus amigos, tá? Uma vida muito adulta, que traz essas pessoas juntas, tá? Enfim, aí você vai encaixar na sua realidade e ver o que o número 10 combinado com a vinda de um imperador para sua vida, quer dizer na sua realidade específica, tá bom? Mas seria isso. E a coisa séria aqui, né? Tá? É uma coisa que já é séria. É uma pessoa séria, que quer um relacionamento sério, que vem para sua vida, tá? Então, não, aqui não tem espaço para, com essa combinação de cartas, assim, qualquer pessoa que venha para ficar ficando, que venha para bagunça, não é essa pessoa que a gente está falando. Aqui a gente está falando de uma pessoa muito séria. Com relação a relacionamentos, né, o ponto de vista dessa pessoa é esse, é a característica dele ou dela, tá? Vamos lá, como, onde, quando ainda, o que a gente tem? Aqui é a rainha de ouros, né, tá? Então é uma coisa assim, gente, que são duas pessoas sérias, duas pessoas já estabelecidas profissionalmente, já se encontraram na vida, e aí elas se encontram, e aquilo naturalmente evolui de uma amizade, de uma paquerinha, e já fica sério, tá? Aqui é gente que não duas pessoas que não são adeptas da bagunça mais, né? De repente um dia até foram, mas não são mais, tá bom? Então, assim, de fato, né? Você aí no seu caminho, nas suas ambições, se fazendo na vida, tá? Aí você chega nesse ponto de, sim, eu superei o passado, sim, eu estou vivendo uma vida nova, né? E, e é isso, é quando você atingir esse ponto, tá? E aí vocês se conectam, engraçado, né? Aparece o 5 de copas de novo.
a liga que dá entre vocês é do acolhimento e do cuidado mútuo. Realmente aqui, primeiro é uma linda amizade e depois, eh, vem aquela atração física, tal, e a coisa já fica séria muito rapidamente, tá. É isso que temos aqui, né. Aí você vai encaixar na sua realidade, tá. Opa, Lenormandzinho aqui. Montanha, trevos, jardim e os ratos. Hum, hum. Realmente aqui, gente, é uma conexão de ajuda mútua, tá? São 2 pessoas que vêm para fazer da vida uma da outra melhor. É aquela pessoa que vai chegar e vai olhar para você e vai falar: "Qual é teu problema? O que que eu posso fazer para te ajudar a resolver?". Então, assim, é como se qualquer problema que você tem aí na sua vida, não sinta que isso é impeditivo, né. De repente você tem um trauma, você tem um problema, você tem um filho doente, você é alguém que apareceu pra gente que você tem seus traumas aí, que você tem seus problemas, tá. O que quer que seja, relaxa, não vai ser impeditivo, vai ser parte da coisa, pode ser inclusive que isso seja a cola que une vocês, vai se que justamente isso que seja o assunto em comum que vocês vão ter, que vai fazer essa amizade ser tão profunda, tão bonita num primeiro momento. Então vai ser aqui eu e você juntos contra as dificuldades da vida, vai ser uma parceria muito bonita, tá. Então, ainda demora um pouquinho sim, com essa montanha, e aí, do nada, na hora certa, no lugar certo, vai ser muito do nada. E você vai falar: "Nossa, que sorte que eu vim aqui hoje. Nossa, que sorte que eu estava nesse lugar hoje", tá. E aí vocês vão fazer essa amizade de ajuda mútua, de acolhimento primeiro, e é assim que as coisas vão fluir depois, né. Então, às vezes você acha que o seu problema, que a sua dificuldade na vida impede você de encontrar um amor, e é justamente isso que vai dar a liga entre vocês, que vai fazer com que vocês tenham um assunto, com que vocês passem a confiar um no outro, uma na outra, tá bom? É isso, né, gente. E quem é que não tem, né, um filho doente, uma mãe doente, um TDAH, sei lá, isso aqui pode ser tanta coisa, né. Um ou, por exemplo, assim, 2 pessoas que tiveram que lutar muito para se libertar de famílias que têm religiões rígidas, opressivas, e aí elas se encontram, e o assunto em comum delas é esse, sabe, coisas assim. Eh 2 pessoas que são homossexuais, e essa é uma causa, uma batalha em comum entre elas, e aí essa solidariedade de, né, de que hoje em dia a gente ainda tem, ainda existe, né. Questão de preconceito racial, pode ser uma coisa que une vocês. Tá, tem algo assim que realmente vai dar liga, que vai unir vocês aí. E isso vai ser muito bom para ambas as partes, né, e vocês vão se apoiar, se acolher e se vincular a partir disso, tá. E sim, gente, ainda tem espancamento, porque a pessoa é homossexual, ainda existe preconceito racial de monte, tudo isso ainda é muito real, né. Ainda existe gente que quando o filho não é da mesma religião que os pais, é o fim do mundo, põe para fora de casa, chama não sei quem para fazer exorcismo, sabe, tudo isso é muito real, né. Então essas coisas o mundo está cheio delas ainda, tá. E aí
2 pessoas que passaram por esse tipo de coisa, quando se encontram, é muito bom, né, é uma experiência muito gostosa de você poder compartilhar e ter o apoio mútuo e seguir em frente, tá. E é isso. E assim a gente constrói as relações mesmo. Mas, como a leitura é coletiva, você vai ter que encaixar na sua realidade, tá bom? Se você quer algo no seu detalhe, é a leitura particular. Eu sou terapeuta também, meu WhatsApp está lá embaixo. Se inscreva no canal, deixa seu like, um beijo no seu coração.